Vou relatar o meu testemunho, quando era uma pessoa perdida e andava no caminho das trevas. Eu congregava em uma igreja de uma pastora que me acolheu. Era uma pessoa religiosa, andava quase todos os dias para a igreja, mas não vivia o pleno evangelho. Usava roupas apertadas no corpo porque eu malhava na academia. O meu corpo era igual de uma mulher atleta. Eu gostava de mostrar as minhas curvas com saias e vestidos apertados. Eu gostava de se exibir e quando passava na rua, atraía os olhares. Aquilo levantava o meu astral e, principalmente, ao receber elogios de um homem. De manhã fazia academia e à noite estava na igreja louvando a Deus. Quando ainda era uma moça adolescente, sofri preconceito na escola pela minha aparência. Os meninos me chamavam de feia. Nunca conseguia namorar com nenhum rapaz e as meninas me rejeitavam desprezando a minha pessoa. Cresci com esse pensamento de querer ser melhor do que sou para conseguir fazer amizade. Eu não me aceitava e queria ser uma pessoa aceita pela sociedade. Queria agradar as pessoas para ser bem falada. O que eu não sabia é que Jesus não foi aceito pelo povo de Israel, apesar dele operar tantos milagres. E se você pensa que vai agradar a todo mundo, esqueça, isso não funciona. E para ser um crente verdadeiro, você nunca agradará o mundo porque luz e trevas são opostas. As trevas nunca combinaram com a luz, mas precisará dela para trazer iluminação ao seu caminho. Cresci no desprezo e passei a me produzir fazendo academia e indo no salão de beleza. Eu conseguia chamar a atenção dos homens e arrancar inveja de muitas mulheres. Eu sempre fui da igreja desde criança, mas nunca tinha sido instruída na verdade. Os meus pais sempre foram cristãos, mas são leigos e o seu pastor também. Até que eu saí de sua igreja e fui congregar na igreja de uma pastora. Já era desejada por todos os homens do meu bairro. Pensei que, sendo desejada, preencheria o meu vazio. Os elogios de várias mulheres não foram suficientes para fechar a grande cratera no meu peito. A pastora me ungiu para fazer a obra junto com ela na igreja. Eu peguei o cargo de missionária, mas não saí do meu bairro. Nunca pregava fora da minha cidade por estar ganhando crédito na minha igreja e da pastora. Eu queria ser reconhecida como uma mulher de Deus no meu bairro. Mas nenhum homem da minha vila não me enxergava como uma mulher de Deus. Eles me viam como uma mulher sexy. Eu olhava para eles e observava os seus olhares maliciosos. Aquilo me magoava, pois queria respeito, mas não queria deixar de amostrar as curvas. Quero dizer para você, mulher de Deus, ou você muda as suas vestes ou será vista como uma prostituta. O mundo julga pela aparência, não importa se é uma mulher honesta e fiel ao seu marido. O mundo olhará para ti como uma mulher fácil da vida. Não seja instrumento de desejo que venha fazer homens tropeçarem. Eu fui essa mulher que fiz homens da igreja que não eram tão espirituais a me desejar. Alguns mesmos casados de dentro da igreja me ofereceram propostas indecentes. Um se ofereceu para fugir comigo, escondido da pastora, indo embora para outra cidade. Outro crente me convidou para ser sua amante, me ofereceu grande quantidade de dinheiro e ainda queria alugar um hotel para passar a noite. Quando me lembro desses crentes que me fizeram essas propostas, tenho muita dó deles, porque vão arder no fogo do inferno se não nascerem de novo e deixar de se comportarem como pessoas ímpias. Mas eu não queria crentes oferecidos, gostava mesmo dos difíceis. Os verdadeiros homens de Deus eram os que eu mais desejava. De todos os modos eu tentava seduzi-los, cruzando as pernas e conversando com um olhar púdico. Eu não ligava para mim, nem parecia de carne. Eu pensava comigo, eles parecem robôs, não sentem nada por mim. Eu sabia que era desejada pelos homens e que não tinha nada de errado comigo. Não se conformei com o desprezo desses irmãos. Eles estavam em uma guerra com uma pombagira dentro da igreja.
uma pombagira de carne tentando lhe derrubar. Até que comecei a gostar de um crente casado, mas as orações de sua esposa me faziam passar mal quando se aproximava do seu marido. Eu obedecia a minha pastora cegamente, sem questionar. Eu sentia o espírito da sensualidade me possuindo nas minhas pregações. Eu jogava os meus cabelos para a frente dos olhos e depois para trás, e quando descia do púlpito parecia uma rainha. Descia com elegância, com os meus saltos altos e desfilava pela igreja igual passarela. Eu sentia que alguma coisa entrava dentro do meu corpo e quando iria dormir era possuída e tinha pesadelos. Às vezes eu orava, mas os pesadelos não acabavam, provando que não era mulher de Deus e não tinha autoridade nem de expulsar demônios. A pastora também orava por mim e colocava as mãos na minha cabeça e nunca se manifestou esse demônio quando ela orava. Eu sabia que esse demônio da sensualidade estava dentro de mim. Eu podia sentir fluir dentro do meu corpo. Às vezes eu dava gargalhadas sem querer, fazer isso contra a minha vontade. A minha pastora curava muitas pessoas na igreja e entregava profecias. Eu havia feito um voto com Deus pedindo para ser usada como minha pastora. Depositei todo o meu salário e pedi a Deus para ser igual a ela. Isso já fazia uns 8 meses e nunca tive nenhuma resposta. Deus nunca falava comigo em minhas orações. Eu queria falar com Deus, iguais muitos vasos que têm contato com Ele. O que fiquei confusa foi porque a minha pastora, como mulher de Deus, cheia de dons, não conseguia expulsar o demônio. E porque ele não se manifestava. A minha pastora dizia que eu não tinha demônio e todos os meus pensamentos ruins era minha mente que era negativa. Eu não aguentava mais esse espírito me oprimindo. Eu queria que ele desocupasse o meu corpo. Já fazia anos que ele morava dentro de mim. Um dia dobrei o meu joelho e disse ao Senhor Jesus de todo o meu coração: queria conversar com o Senhor igual a Noé e andar contigo como Enoque andou. Preciso me libertar desse espírito. Eu só me lembro de que vi um clarão de uma luz forte e quando percebi, já estava ao lado de um anjo. Ele apontou seu dedo para o meu corpo que estava de joelhos na cama e vi que perto do meu corpo tinha um espírito de uma mulher linda de vermelho. Eu disse para o anjo: quem é essa mulher que está perto da minha cama? O anjo disse: pensa que é um espírito de uma pessoa comum. Esse é o demônio da sensualidade que habitava dentro de você. Ele impediu que o Espírito Santo habitasse em ti, e foi por causa dele que Deus não falava contigo e nem se importava com as suas orações. Enquanto ele esteve habitando em você, te impediu de receber os dons. Ele só saiu do seu corpo porque estás morta nesse momento, e ele não pode usá-lo para realizar as suas vontades. Eu disse para o anjo: não deixe esse espírito me possuir de novo. O anjo me respondeu: se servires ao Senhor de todo o coração, o seu desejo será concedido. E eu disse para o anjo se tinha morrido e não voltaria mais. O anjo disse: irei lhe mostrar nesse momento quem é a sua pastora, e por que ela não consegue expulsar o demônio da sua vida. Aquele voto que fizeste há 8 meses pedindo para ser igual à sua pastora foi um voto inválido por Deus. O Espírito Santo nunca lhe usaria como a pastora. Aquilo me deixou muito preocupada. O anjo me levou até a casa da pastora em torno da meia-noite. Ela estava orando ajoelhada diante de uma imagem de uma santa. Apesar de ela ser cristã, nunca conseguiu se libertar da raiz católica da sua família. Eu vi quando um demônio transfigurado de anjo apareceu para ela, passando revelações para dizer à sua igreja. Quando aquele anjo, se passando por Gabriel, saiu da casa da pastora, ele se transformou em um demônio com corpo de crocodilo e cabeça de serpente. O anjo me repreendeu sobre o pecado que eu tinha de ouvir 2 pessoas conversando e depois espalhar assuntos particulares. Eu também ouvia conversas alheias, escondida e espalhava. O que era segredo, todo mundo sabia. Eu era difícil de guardar segredo quando alguém pedia.
O anjo disse que a língua má leva muitas vidas para a destruição e muitas pessoas são possuídas pela boca para disseminar o mal. Também vi um cristão sendo possuído através dos olhos. Ele estava de frente da televisão e uma legião entrou em seu corpo através dos olhos. O anjo e eu se transportamos para o inferno. Eu vi um par que estava ali por causa da mentira. A sua esposa pesquisava a vida de cada pessoa através da rede social e passava as informações para o seu marido. Ele usava essas informações para dizer que era a revelação de Deus. Esse pastor estava usando de engano. Ele morreu praticando a mentira. Também vi um bispo no inferno por causa da mentira. Ele usava suas estratégias para atrair multidões de pessoas à sua igreja. O bispo contratou atores para fazer os papéis de paralíticos, cegos e mortos. Esses atores se levantavam das cadeiras de rodas que o próprio bispo havia comprado. O ator que se fez de morto trouxera o seu corpo em uma maca para o altar da igreja. O bispo fez uma oração e o ator ressuscitou se levantando da maca, fazendo o povo ir à loucura. Enquanto o povo glorificava a Deus, o bispo se aproveitou da ocasião para pedir uma grande quantia de dinheiro. Todos estavam emocionados com o milagre e abriram os seus corações para ofertar. O ator que recebeu muito dinheiro foi embora para outro país, ocultando a farsa. Multidões de pessoas pagaram grandes ofertas para testemunhar os seus milagres. Esse charlatão do bispo morreu e foi para o inferno. E vi também um reverendo. Ele era casado com uma mulher, mas traía sua esposa com um homem homossexual. Ele nunca deixou essa prática homossexual maligna e foi para o inferno. Vi um apóstolo no inferno. Esse não tinha caso com homossexual. Ele era um homossexual e casou com uma mulher para disfarçar e ser levantado como líder dirigente de uma igreja. Esse apóstolo desejava os cristãos a quem ele apresentava e destruiu vários casamentos dos seus membros. Ele colocava os cristãos contra suas esposas, pensando em conseguir um caso com os homens de sua igreja. Esse apóstolo se apaixonou por um homem que não é cristão. Isso contribuiu para ele divorciar de sua esposa. Ele passou a dirigir a igreja sem a sua mulher e mantinha um caso secreto com esse homem. Infelizmente, ele morreu nesse pecado e agora está no inferno. Vi muitos pastores famosos de igrejas sérias. Não irei revelar os nomes desses pastores para não causar escândalos, respeitando essas igrejas que são sérias. Os sofrimentos são tão terríveis que todos ficam loucos de tantas dores. Os demônios riam deles e diziam: sejam bem-vindos ao Vale da Escuridão da Fama. Aquele vale de pessoas ricas e famosas é o vale de horror. As suas riquezas não livraram as suas almas do fogo do inferno. Os seus valores estão naquilo que eles são para Deus, não naquilo que possuem. O diabo não quer saber das riquezas terrenas sem nenhum valor eterno. O que importa para o diabo são as almas, por isso que ele oferece dinheiro e fama em troca delas. Vendo aqueles homens no inferno, pude perceber que fama e riqueza do mundo são ilusões. Tudo é passageiro e não leva nada para o outro lado, só as obras que o acompanham. O meu espírito foi transportado para o meu corpo. À noite fui fazer uma visita na igreja da minha pastora. Ela dizia que o anjo apareceu para ela passando novas revelações. Eu sabia que a visão é falsa e o anjo que aparece para ela é um demônio. A pastora transmitia a falsa revelação. Agora entendo porque a pastora não conseguia me libertar daquele demônio. O Espírito Santo me tomou na igreja. Eu repreendi o pecado da idolatria da minha pastora. Ela disse que eu não pregaria mais em sua igreja. Ela tentou me calar dentro da igreja e conseguiu, mas não me calou nas ruas. Continuei pregando fora do templo, nas praças e cidades. A pastora se incomodou por eu ganhar muitas almas nas ruas e não trazia para sua igreja. Ela me desmembrou de sua igreja, cortando o ligamento de vez.
Muitos membros que oravam, Deus mostrou para eles quem é a pastora. Deus preparou um esposo para mim. Ele tem o dom de pastor. A gente procurou uma igreja para membros. E todas as igrejas que visitamos foram reprovadas pelo Espírito Santo. Se você não tem o dom de pastor e não encontrou uma igreja séria, por enquanto fique congregando onde está. Peça o dom de pastor. Ore para Deus lhe levantar. O meu esposo abriu uma igreja por não achar uma qualificada que não vivem o evangelho genuíno. Eu era uma Jezabel da igreja. Graças a Deus, fui liberta da lascívia. Não uso mais roupas sensuais. Mulheres, Jezabel não herdará o reino dos céus. Liberte-se da influência desse demônio. Se querer subir, não faça a vontade desse espírito igual a mim. Já fui o seu vaso de desonra. Depois que me libertei desse espírito, nunca mais os homens me olharam com olhos maliciosos. Eu era desejada por causa desse espírito que atraía os homens para mim. Se você é uma serva de Deus e tem esse espírito dentro de você, não pode morar no reino do céu se esse espírito morar dentro do seu corpo. Desejo a todos uma caminhada de bênçãos na presença de Deus. Amém.